Está começando mais um Papo de Esquina do programa Trocando em Miúdos. Hoje estamos recebendo aqui a psicóloga Marilda Coelho. Bom dia, Marilda, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Participa conosco também o nosso querido filósofo Mário Alves. Bom dia, Mário. Bom dia, tudo bem? Foi bom, Marilda, a gente estar junto outra vez, tá? É um prazer estar com vocês, pessoas muito inteligentes. Marilda, quando falamos de violência silenciosa, que tipo de violência nós estamos nos referindo? É uma violência que ocorre que ocorre nas relações, é uma violência verbal, intensa, e ela é muito sutil, principalmente nas relações familiares. Tem identificado muito na relação homem-mulher. Nesse país, se eu vou falar país de propósito, Minas Gerais, a tradicional família mineira tem um ranço ainda grande do patriarcado. E os homens ainda se dão o direito de terem atitudes extremamente autoritárias. E como eles já sabem que não pode deixar a marca roxa, não pode ter testemunho, não pode sangrar, a violência está ocorrendo, ela não diminuiu, ela está aumentando e ela está ocorrendo de outra forma, que é a violência emocional. Ele deprecia ao máximo a companheira, a ponto de eu estar identificando no consultório, porque eu tenho sangue, veia de pesquisadora, o similar, o equivalente à síndrome de Estocolmo. A vítima, por vergonha e intimidação, vergonha de assumir a fragilidade, ela é conivente com o agressor. Ela só se dá conta que ela estava num lugar doente, e às vezes isso ocorre por 10 depois que ela sara. Enquanto isso, não. Ela mascara, ela é conivente, ela tenta ficar na relação para proteger os filhos que também são vítimas do assédio emocional, da violência emocional, através das ameaças. Vou matar sua mãe, vou acabar com sua vida, esse tipo de coisa. Então, isso, eu estou, assim, vendo de forma perplexa, e eu tenho 38 anos de experiência clínica, que isso tem aumentado, porque as pessoas não se trataram, elas não melhoraram a veia da violência. Elas deslocaram para uma situação de difícil diagnóstico até pelos profissionais mais experientes, porque vem mascarado de depressão, até suicídio, tentativa de suicídio, abuso de substâncias químicas, seja lícitas ou ilícitas, porque tudo... Em muitas situações, quando você vai dissecar, e eu acho uma delícia dissecar a mente humana, você vai buscar a origem do problema, porque se você não vai na causa, não tem tratamento. Paliativo, não trabalho com paliativo. Eu sou muito incisiva nesse aspecto. Então, quando eu disseco a situação, e predominantemente eu tenho que trabalhar a família, a origem do assédio, da violência emocional, é sempre a causa de várias outras doenças que estão aparecendo na família, sintomas psicossomáticos, criança obesa, criança depressiva, ansiedade demais nos filhos. Então, nós estamos adoecidos. Ô Mário, essa violência intrafamiliar nem seria observada pelos vizinhos? Não, da forma que a Marilda descreveu aqui, não é quase impossível. Chego a dizer, ou dizer assim, ó, lá em casa é assim, eu passo o olho, um rabo de olho, como diz, né? E tudo vai para o seu lugar. Quer dizer, essa que é violência. É como uma seta que vai varando tudo silenciosamente, sabe, Marilda? O assédio, né? O cerco em latim, obsidare é sitiar, cercar com tropa, com exército, com tudo, né? Nesse caso, ela é toda invisível, né? É um exército que chega, bota suas máquinas ao pé do muro e
vai batendo, vai até derrubar tudo, no começo talvez com resistência, depois passa o domínio, né? E não é só Minas não, tá? Mas você fez uma referência interessante, é Minas, mas em várias partes do Brasil a gente presencia isso, em alguns lugares que eu convivi, existe muito isso, essa posição não democrática, né? Aquilo que eu falo, né? A democracia sem diálogo para mim não existe, né? Então não é um processo democrático, é realmente um processo tremendamente autoritário. Alguém está no centro ali com autoridade absoluta, que é uma palavra terrível, sabe, marido? O absoluto é uma ideia de aquele que está sozinho, seco, só isolado. Existe muito isso, famílias em que o pai é tão, o chefe de família, pode ser até a mãe, é tão duro, né, nessa situação, que exige que seja servido. Ele tem que ser servido e servido por primeiro, né? E nunca move um prato, nunca move nada em casa. Chegou, pronto, né? O absoluto, uma espécie de Deus altamente poderoso, acabado, perfeito, que chegou ali, sabe tudo, pode tudo. E o curioso, gente, é que isso se transfere muito para o dia a dia, se transfere para a política, se transfere para relações de trabalho, sabe, Marilda? Você tem experiência nessa área, sabe quanto isso pesa, né? Agora, Marilda, onde é que entra a conveniência nessa convivência? Eu vou falar de conivência. Porque a vítima, ela que sofre o que eu estou chamando de síndrome emocional, do assédio emocional, que está se tornando um livro, está sendo escrito, né? Ela é conivente porque ela se sente intimidada, sozinha, absolutamente sozinha, à mercê da maldade essencial do agressor. E quanto mais ela se curva, ela oferece as costas, porque é uma região provavelmente menos indolor, e ela protege. Eu tenho uma imagem como se fosse uma concha. Ela fecha para proteger a prole quando há, ou então ela se fecha e oferece as costas ao algoz, em forma de concha. E passa despercebido por pessoas ao lado. Pessoas que têm um nível de conhecimento que poderia diagnosticar a situação, mas isso não ocorre. Então, tem uma conivência da vítima. Essa conivência também tem um conteúdo importante de sentimento de menos-valia, porque vem em função do que ela ouve, ela passa a acreditar no que ela ouve. A autoestima fica baixa, apresenta importante depressão, então tem leve, moderada e severa, predominantemente é severa e com queixas psicossomáticas, ou seja, ela apresenta queixas de situações, socorro para ser cuidada, mas predominantemente em alguma coisa física. Emocionalmente, ela não consegue dizer. Por que ela não consegue dizer? Porque é uma ferida tão grande, que a pessoa tem medo de abrir e sangrar e depois não ser protegida. Porque ela enaltece o algoz. Agora, como eu trabalho? Eu preciso fortalecer essa vítima a partir do ponto que é feito o diagnóstico, porque se não houver reação, o que inibe o algoz é a reação. Se ele não sentir a reação, ele tende a piorar até que a pessoa desenvolva um câncer, ela suicida, ela desenvolve uma dependência importante. Enfim, ele vai estar no controle. É importante fortalecer a vítima para ela reagir. E não é fácil, porque é estrutural. Quando a gente usa na psicologia o termo estrutural, significa que o sistema, a família vista como um sistema, foi organizado daquela forma. Cada um tem o seu lugar e desempenha os seus papéis. As estruturas psíquicas também, elas funcionam. Nem sempre um sintoma é um problema. Eu tenho que olhar o que está atrás do sintoma. A questão é o que leva àquele sintoma. Isso é difícil. É difícil diagnóstico pela sutileza da situação.
E a conivência da vítima e não estar muito disposta a denunciar. Ela teme que aumente. Eu gosto muito de biografias. E eu estava lendo da violência política e os depoimentos das vítimas, né, da repressão de 64. Eles tinham pânico quando mudava o algoz, porque até com a violência você acostuma. Então, surge um desconforto mexer no algoz. Então, ela inconscientemente, eu até imagino, que ela suspeita que o algoz que virá será pior. Aquele algoz pode se transformar ainda num pior. Entende? Analogicamente falando? Aliás, essa simbologia me remete, inclusive, já que você falou em biografia, né? Biografia do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, por ocasião da sua posse no jantar de comemoração, ele convidou os 2 carcereiros com os quais ele conviveu décadas preso. Porque com os carcereiros ele tinha absoluta certeza de que ele estaria protegido. Se mudasse o carcereiro, aí ele já não estaria mais protegido. Então é um aspecto interessante, Marida. Vencer é Possível é o livro do Nelson Mandela que recomendo para você, já que gosta de biografias. Obrigada. É interessante a situação que você coloca, Marida. A gente tem na nossa sociedade uma sociedade muito falsa, né? Eu ouço de vez em quando expressões de pessoas, né, falando sobre a família e tal. Que família mais linda do mundo. E eu conheço a família mais do que ela. Que lindeza é aquela? Só quando sai, porque sai de mão dada? Só quando sai, quando tem que um ato social? Isso não é família linda. Eu queria ver lá. Dentro das 4 paredes, uma coisa com feijão, pé no família, chão. Né? Então é muito falso, na nossa sociedade é muito falso essa linguagem, assim, olha que coisa mais linda, que causazinho de pombinho, coisa mais linda. Peraí, não falem isso, eu acho que é horrível. Para mim incomoda ouvir falar, tô de uma família grande, às vezes a gente está junto, está com outros, e de vez em quando alguns soltam essas bobeiras. Eu disse, é bobeira. Você não conhece? Como é que você está falando? Eu não posso nem dizer de uma pessoa individualmente que ele é maravilhoso na minha relação, mas o que ele tem, sabe, Marilda, nós conhecemos muito pouco, você é psicóloga, sabe disso, nós conhecemos tão pouco do ser humano que é vergonhoso que nós falamos sobre cada indivíduo isoladamente, quanto mais em vida em comunidade. O que manifesta é o que a pessoa quer, depois de tudo filtrado. Eu quero ver antes de filtrar. Eu quero ver essa realidade. Sim. Né? Então, as aparências continuam enganando, então? Demais. Muito. Predominantemente, o que o nosso colega Mário aí na sua sabedoria filosófica está trazendo, é o que nós vemos socialmente tem até, né, fake family. As fotos fakes familiares são postas, as pessoas conseguem estar do lado só para tirar a foto e postar. Quando mostrar alguma coisa que não são, as aparências enganam bastante. E às vezes é difícil, se você é um profissional atento, você consegue, na foto, até ler as expressões. As posições... O tipo do sorriso também, né? Claro. Aquele sorriso amarelo. Claro, a forma, a postura, encolhido, fechado, enfim. Quando você desenvolve a habilidade de ler pessoas, e isso é uma habilidade, ler para melhorar as pessoas... você vê coisas que te faz não ficar no lugar comum e muito menos se calar, ainda que você tenha a possibilidade de viver uma vida confortável. Mário. Eu tenho observado muita coisa assim, por exemplo, nossa sociedade, né? O Estado moderno, né, nos deu muita autonomia individual, né? O Estado é diferente do reino, do tempo do teocrático, né, que é a igreja coloca Deus no centro, né? Você pega desde Constantino até Lutero, né,
1517, nós temos um longo período aí, depois o tempo continuou também, mas em que é teocêntrico. Então, tudo era atribuído à questão de Deus, e quem resolvia era a igreja, porque se tivesse algo errado, foi o capeta que fez. Se tivesse certo, era uma graça divina. Essa foi a realidade e nós estamos retomando hoje essa realidade, e aí passa por um fenômeno curioso da autoridade, porque nós estamos vivendo uma realidade da democracia. Outro dia estava num programa, essa semana, discutindo aqui a questão democrática, né? Que a democracia, nós não estamos preparados, ou nunca fomos preparados, e nunca sei se a humanidade vai preparada para viver em democracia. Alguns países têm um ensaio muito bom sobre democracia, em que eu posso discordar do outro, e daí? É um direito meu discordar. Nós não temos esse hábito, né? E quando você vai para a vida de família, eu quero chegar a isso, vai para a vida de família, não existe o discordar em família. Muitos casos de família que eu sei, não existe pontos de vista diferentes. Só existe um que é centrado em alguém, que é o líder daquela família, sabe, marido? É o que eu tenho observado. Não sei se você tem muitos casos desse, né? Existe alguém em casa que bate o martelo o tempo inteiro. Não tem outro som no seu martelo dele que está dando a última palavra, né? Sim. E como nós estamos vivendo momentos de intensas transformações, em tempo real, vocês têm na mão o que acontece no mundo. Esse modelo ultrapassado de violência, de autoritarismo, ele aumenta o choque das gerações. Aumenta muito, o número de adoecimento. Nós estamos vivendo em tempos de epidemias de depressão, de preocupação em relação à tentativa ou suicídio. Isso tem várias explicações. Uma delas é a falta de diálogo realmente que tenha êxito a comunicação. Porque não é diálogo quando só um determina e o outro submete. Até porque o jovem e as pessoas que vão chegando, elas têm uma função muito importante. Porque ao questionar o estabelecido, provoca a evolução da humanidade. Agora eu estou falando nas questões emocionais e espirituais. O milênio da humanização é humano se tornar mais humano. E essa atitude violenta no lar, onde está albergando pessoas em formação, ela é contraproducente, porque que lugar terá essa pessoa nesse mundo que nós não temos outra opção a não ser uma evolução emocional e espiritual que contemple a diversidade, inclusive de pensamento. Nós não temos opção. É isso. Em relação a isso, não tem como questionar. É uma coisa interessante, marido, que é a questão da mulher. Eu faço referência aqui a Nelson Carneiro, o velho senador, né? Nelson Carneiro, que durante anos e anos lutou pelo... O pai do divórcio. O pai do divórcio. Lutou pelo divórcio anos e anos. Meu pai lutava contra ele. Anos e anos ele lutou pelo divórcio, até que se chegou ao divórcio, que é uma forma também de dar à mulher o direito à escolha. Porque não havia, não, gente. Quantas famílias tiveram que submeter, quantas mulheres submeteram a homens brutos, estúpidos, grosseiros, sei lá, uma família assim, a vida inteira, e porque não tinha uma outra opção. Hoje, pelo menos, nós temos opção e com dignidade, porque ai daquela que fosse divorciada, né? Hoje mudou esse caráter, né? Então, mas eu queria agregar uma pergunta exatamente nessa linha de direção e saber até que ponto, depois de separado, a violência emocional aumenta. Até que ponto? Pois é, isso o que eu tenho percebido, Mário, é que aumenta a violência depois da separação. Essa vítima, ela só consegue ficar livre do agressor quando não há filhos em comum. Quando há filhos em comum,
ela continua refém emocional do agressor até que aquela prole consiga ter autonomia para subverter a ordem. E às vezes nunca terá. E colocar limites. E colocar limites, porque o agressor não tem limites. Ele, predominantemente, ele foi vítima de um agressor equivalente. O pai, é transgeracional isso. É transgeracional. As famílias adoecem, não é assim. De modo geral, se você vai fazer uma leitura, apareceu nessa geração, mas vem um ranço de outros Parece momentos. genético. Eu ia falar, tá? Parece genética. Herança genética. Vem um chip da dominação. Então, o que acontece é que o agressor, alguns apuram, dependendo da índole, porque, e aqui eu sou psicóloga, não sou juíza, então isso me dá um conforto de não estar aí entre o certo e o errado, mas no ético, no que é de direito e dever. Então, o que acontece? A gente percebe que quando há filhos em comum, a violência aumenta, porque quando o agressor, ele imagina que ele vai perder o poder de estar assediando emocionalmente a vítima e os filhos em comum, ele aumenta na tentativa de ter mais controle. E muitas vezes ele consegue, inclusive, dominar a outra pessoa à distância. Porque entra também a questão do ciúme, né? A outra parte tentando reconstruir a sua vida. Claro. E consequentemente... Claro. Né? A vítima tem que chegar uma hora que ela tem que ser fortalecida o suficiente para se rebelar contra o agressor e gritar a sua própria independência. É preciso que a vítima seja tratada e fortalecida. Sem tratar a vítima, a gente não consegue debelar a agressão, porque em outro momento ele assedia de outra forma, vai aos tribunais, faz novo acordo e etc e tal, mas a violência que eu estou dizendo aqui não é a violência que chega aos tribunais, eu estou falando da violência que não chega, a violência silenciosa, imperceptível, que é a pior das violências. Pior porque ela não é diagnosticada, porque a vítima fica na situação e perdura cronicamente ali, décadas. Eu vejo situações que eu fico assim, às vezes pessoas da área jurídica, mulheres que têm formação acadêmica diferenciada, não justifica, mas existe uma distância entre o conhecimento intelectual e a maturidade afetiva. Então, às vezes, a vítima tem o conhecimento intelectual, mas o conhecimento não se aplica à situação dela, ela aplica para o outro, mas não serve para ela e ela se submete. Porque as nossas emoções não compreendidas, que estão reprimidas, elas dominam os nossos comportamentos no dia a dia. Nós nos tornamos autofantoches. Ô Mário, você estava falando da democracia, eu lembrei exatamente do artigo sobre o livro do Jason Brennan, Contra a Democracia, e aqueles 3 tipos de elementos que emergiram no ambiente democrático. Os 3 cidadãos democráticos, Marilda, são os seguintes: os hobbits, que são aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto, então acabam sendo suscetíveis de terem suas cabeças feitas. Existem os hooligans, baseado exatamente na terminologia que identifica os torcedores fanáticos ingleses, aqueles que tentam, nem que for na base da tendenciosidade, convencer o seu oponente. E o terceiro tipo seria dos vulcanos, que são aquelas pessoas bem informadas, bem articuladas e que têm a capacidade do convencimento à base da razão e da verdade. Perfeito. Então, quer dizer, de repente, se dentro desse contexto político você tem, por exemplo, um hooligan, ele é muito mais suscetível a cometer essas violências do que propriamente um vulcano ou um hobbit, Marilda. O que você acha? Sem dúvida nenhuma.
as pessoas, quando elas... eu vejo que a maturidade emocional para estar diante do outro de forma construtiva, ela não passa mesmo em nenhum momento pelo conhecimento. Ela passa por uma maturidade emocional que perpassa muito experiências vividas, sentido de vida. Quando a pessoa tem um sentido de vida construtivo, ela não precisa destruir o outro para se autoafirmar. Nós estamos vivendo momentos onde existe carência de sentido de vida. E tem uma piadinha da área. Por que psicólogo não medica? Porque autoestima, autoconhecimento, capacidade afetiva de administrar as emoções não se vende em farmácia nenhuma. Isso não é dinheiro que compra. O que dá sentido à vida são coisas muito simples que não tem como comprar. O dinheiro pode comprar muitas coisas, conforto, muitas coisas interessantes. Mas se tem uma coisa que dinheiro não compra, é maturidade emocional. Isso o dinheiro não compra. Eu fico impressionado, Marildo. Talvez o fato da gente ser filósofo, estar sempre olhando, contemplando, apreciando o que está em redor, como as pessoas de uma imaturidade, vai desde adultos que gostam de passar susto em criança. Que coisa horrível. Adultos que ficam aproveitando um momento para passar um susto naquela... Isso é um ato infantil. Muito. Eu não gosto. Marido, eu sou super bem-humorada, Mário. Você quer me ver com uma reação deselegante? Me passa um susto. Pois é. Oi, então, brinca diferente. Mas é um ato infantil. É muito imaturidade infantil. Tremenda. Outra imaturidade. Ele levou a vantagem. Não aceitar que o outro leve a vantagem sobre si. Ele tem que ter a última palavra, tem que ter a decisão. Se não for a última palavra for minha, então não valeu. Quer dizer, é um princípio de autoridade negando o sistema democrático totalmente da conversa, do diálogo, etc. Está cheio de pessoas por todo lugar que você vai, você começa a conversar, daí a pouco eu percebo que eu estou frente a alguém que não adianta eu fazer nada, porque ele é infantil nesse processo da convivência social na qual ele precisa dialogar. Sim. Seria... E aí vai, sabe, Maria? Eu fico toda hora observando um ato atrás do outro, como é que nós estamos na nossa sociedade atual. Eu não posso falar muito também, eu já sou meio velhinho, mas não posso falar da antiga, porque a gente vai perdendo as memórias, né? Mas eu acho que são coisas assim tão claras como o que passa susto na criança, como aquele que é o dono absoluto da verdade, na conversa entre amigos, nas rodinhas familiares, etc. Que coisa infantil, marido, tão infantil. Não sei se eu estou convivendo agora com meus netos, mas eu percebo o que são atos infantis e que a gente bate o olho nos adultos e está vendo toda hora que infantilismo tremendo entre nós. Isso. Não sei como você vê isso, marido. Então, eu vejo que é exatamente como você está colocando aí. Às vezes eu fico ouvindo 8 horas uma pessoa, porque eu trabalho no momento também com mediação familiar. Não tem como você tratar dentro de um sistema um indivíduo doente se você não tratar a família. Então, às vezes eu fico ouvindo 8 horas e no final de 8 horas, ouvindo, eu pergunto, bom, se você me procurou, você quer ter razão ou quer ser feliz? E essa pergunta, às vezes, a pessoa vai para casa, eu falo, eu não preciso da resposta, a resposta é para você, eu não quero ouvir. Eu gostaria que você pensasse e se você conseguir pensar diferente, você volta a marcar horário comigo. E tenho passado eu passo material para a pessoa ter um pouco de elemento para reflexão. E dentro da postura laica ecumênica, eu estou usando um material no momento, eu vou mudando, depende da família. No momento, com a família que eu estou atendendo, eu estou passando um material que tem audiobook, tem livro, do Caibalion, que foi escrito cerca de 1700 antes de Cristo. São só 7 leis universais, baseado em física.
Não existia física quântica. Se nós regêssemos o nosso comportamento por aquelas leis, não haveria nenhum problema na socialização. Então eu peço para a pessoa, olha, mas por favor, são só 50 minutos ouvindo. Não faça isso uma só vez. A primeira vez é para você tomar conhecimento do que se trata. A segunda, você começa a pensar. Pela 10ª vez, talvez você compreenda alguma coisa. Então, essa é a sua tarefa. E volte quando você compreender, porque eu vou querer primeiro ouvir, porque senão não tem como conversar. Eu não gosto de ganhar dinheiro sem ter resultado. Eu sou muito ambiciosa. Eu gosto de trabalhar e ter resultado. Isso é uma ambição. E psicólogo não pode ter. Mas eu sou um pouco atrevida para a minha região. E eu tenho essa ambição de ter resultado. E eu desafio isso. E isso é bom. Porque eu não me prendo, no momento, a nenhum conchavo e nem absolutamente a nenhuma... Eu não sou refém de nada. Então, é muito bom. É uma liberdade poder trabalhar com o humano pelo potencial que ele pode vir a ter. Tá? E qualquer um pode ouvir, não precisa nem ler, é ouvir. Então, qualquer um pode ouvir. Fica a dica. O Kybalion, não sei se vocês conhecem, é filosofia de 1700 a.C. Provavelmente você deve conhecer o Kybalion. Dos orientais, né? Mas eu não conheço. É Egito. Ele foi... antes de ir ao Egito, eu li muito e eu tomei conhecimento desse material. O Kybalion é uma filosofia egípcia. Eu acho, assim, sensacional quando você é um profissional que precisa ser ético, não ter nenhuma tendenciosidade. Eu não posso, enfim. É uma coisa... o material, ele é bem sucinto, claro, não tem aresta. Não tem como não compreender. Você colocou uma coisa, marido, aí que acho que ajudaria muito nessa questão desses assédios, nessa pergunta sua. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Isso é uma filosofia de vida todinha isso, né, marido? Isso tem um peso, se a gente refletir sobre isso, pode ter um peso muito grande na vida da gente. Peraí, eu estou aqui para ser feliz ou estou aqui no trânsito, em qualquer lugar. Que eu mato alguém, porque adianta eu estar certo, eu não quero isso. O quê? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É uma pergunta sua que acho que dá para toda uma filosofia de vida, pode ajudar muita gente, só com uma questão dessa, alguém que pare para refletir sobre isso, né, marido? E para a vítima, eu costumo fazer uma pergunta também difícil. Muito simples, porque a vida é simples, as pessoas é que fazem com que ela seja complicada. Eu pergunto para a vítima assim, você vai pensar? Também eu não quero a resposta hoje. Pense bastante. Por que você tem que pedir licença para existir tanto tempo até hoje? Qual é o seu problema que você tem que pedir licença para existir pro fulano? Então, nesse sentido, eu perguntaria, onde é que fica a liberdade de conviver da vítima? Porque muitas vezes a convivência com outras pessoas acaba despertando a ira do agressor e, consequentemente, a pessoa vítima, ela já não tem nem liberdade de conviver. Eu percebo que quando o agressor está com a asa bem grande, ele está se achando, ele se tornou realmente o tirano e ele assume isso, ele cerceia, porque a convivência pode fazer com que a vítima deixe de ser vítima. As outras pessoas podem perceber o jogo que existe ali. Então, ele cerceia isso da forma mais absoluta possível. Chega a ser dantesco, chega a ser surreal. Não tem nem o pudor de cercear. Isso o que eu estou trazendo aqui é baseado em fatos reais. É meu dia a dia, é clínica. Então, eu estou trazendo para vocês, que são meus queridos amigos e pensadores, para nós estarmos pensando junto numa possibilidade de um mundo onde se possa ter uma liberdade para viver a lenda pessoal que cada um tem, que deve ser muito melhor do que a que o outro determina. A gente pensa e o tempo passa. Né?
Marilda Coelho, muito obrigado pela sua participação no Papo de Esquina do Trocando em Miúdos. Obrigada. Foi ótimo, Marilda. Bom, então assim, né? E muita coisa boa para os ouvintes aí, né, Márcio? Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado ao Benício Batista, ao Nasser Pena, ao José Luiz Caetano. Marcamos retorno amanhã, a partir das 11 horas, com o Contraponto, discutindo Amazônia, balcão de negócios. Até lá.